E hoje, através desse texto de Marcos 7, 31 ao verso 35, nós vamos ler, vamos também falar sobre isso. Glória a Deus. Diz assim, verso 31. Vamos acompanhar juntos aqui na projeção. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia, a região de Decápolis. Segue 32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. 3. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Essa que se segue. Então, voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Amém? Feche seus olhos, se você puder. Senhor, muito obrigado. Ó Deus, porque a tua palavra, como nós já falamos, ela nunca volta vazia. Cremos que tu tem algo, ó Deus, a acrescentar na nossa vida, ao nosso coração. Eu não sei, ó Deus, se é exortação, se é consolação, se é edificação. Uma coisa é certa, a tua palavra, Senhor, ela vem de encontro ao nosso coração e ela nos muda em alguma coisa. E tudo vai depender de como está o nosso coração hoje. Tudo vai depender de como está o coração do ouvinte hoje, ó Pai. Que a tua palavra surta o efeito a qual ela foi enviada, Pai, e que ela possa mudar a nossa vida, o nosso coração, o nosso comportamento, o nosso entendimento, Pai, para que os milagres do Senhor venham sobre a nossa vida. Nós cremos nisso, nos assentamos aos seus pés e pedimos, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui, ele é um prosseguimento, logo imediato, a cura da mulher cirofenícia. Vimos semana passada, eu gostaria muito que, se você pudesse, você que recebeu esse link, que você possa estar procurando no YouTube o link da semana passada, onde nós falamos sobre o milagre da cura da mulher cirofenícia. E Jesus tinha chegado em Tiro e Sidom, duas cidades litorâneas. E dessa cidade agora ele faz esse milagre. Vimos na semana passada que a mulher tocou o coração de Jesus quando ela falou, que Jesus falou para ela que não iria dar a ela o que seria para os judeus. E ela diz, através da palavra que ele falou, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A mulher ela entra com uma palavra extraordinária, que ela fala assim, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso foi interessante, que nós aprendemos que muitas das vezes precisamos ter muita humildade. E Jesus, quando no final desse texto fala para ela que ela tinha uma fé extraordinária, é porque o princípio da graça estava sendo lançado ali, numa cidade que não era cidade de judeus, numa cidade onde Jesus saiu de Cafarnaum e falou assim, vamos ali em Sidom. Não é como sair daqui e andar 15 minutos, não. Eram muitos e muitos quilômetros de distância. E era uma cidade que não estava, entre aspas, no roteiro dos milagres a qual os seus discípulos achavam que iriam acontecer. E aí acontece esse milagre lá. E aí Jesus ali dá uma lição extraordinária sobre o que é ter abundante graça. E ele queria ensinar isso aos seus discípulos. E quando essa mulher ela fala isso, ela fala, eu entendi, Jesus, a tua bênção não é para mim, mas as migalhas que cairão da bênção que o Senhor está fazendo, só as migalhas me basta. Ela disse no texto que ela não era merecedora, mas só um pouquinho das migalhas era o suficiente para que a filha dela fosse liberta. Jesus olhou e falou para ela, você entendeu o que é graça? Olha a sua fé. E Jesus queria literalmente ensinar também aos discípulos o princípio da graça. E aí Jesus ele sai desse momento, nessa contextualização desse texto, e Jesus agora, ele no verso 31 diz, a seguir,
Jesus saiu dos arredores de Tiro, logo depois desse milagre, atravessou Sidom, até o mar da Galileia e até a região de Decápolis, né? Está no verso 31. O que era essa região de Decápolis? Era um grupo de 10 cidades que foram fundados pelo Império Romano, né? Essas 10 cidades agrupavam o seguinte: uma mesma língua, uma mesma cultura, eram próximas uma das outras e elas tinham um status político. Mas o que interessava mais na trajetória de Jesus, ao passar por Decápolis, que era esse conjunto de cidades, era o centro cultural que essas cidades tinham. Então, só para você ter uma ideia, uma das cidades fortes que está dentro desse contexto dessas 10 cidades chamadas, que era coletivamente chamada de Decápolis, era Gadara. Então, nessa cidade, lá em Lucas 8:38, diz que ali havia um homem que tinha espíritos demoníacos sobre a sua vida. E Jesus expulsou aquela legião do demoniado de Gadareno. Vamos falar com ele num momento mais à frente sobre algum milagre. E aí, o que ele faz? No verso 39 diz que esse homem queria ir atrás dos discípulos. Mas o que Jesus fala em Lucas 8:39? Torna para sua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por todas as cidades quão grande coisa Jesus lhe tinha feito. Então, certamente não há uma posição exata onde aconteceu esse milagre, mas acredita-se que foi bem próximo de Gadara, porque a cidade era próxima. Então, aquele homem que, após ser liberto daquela legião, que queria seguir os discípulos, ele falou: não. Vai e conta meu testemunho em todas essas cidades. Então, certamente, quando Jesus saiu de Tiro, passou por Sidom e estava vindo para Decápolis, para essa região onde tinha essas 10 cidades, 10 grandes povoados, certamente já existia ali um grande missionário, que nós o chamamos de Gadareno. Então, a fama de Jesus já corria solta naquela região. Então, Jesus, ao entrar em Decápolis, como você viu no texto, como nós vimos aqui no versículo 31, né, já era conhecido os seus sinais, os seus milagres. Um próprio exemplo era um endemoniado de Gadareno que estava liberto e tinha voltado para a sua família. Mas observa só que interessante. Todos os milagres de Jesus eram conhecidos como sinais. Então diz assim, sinais. Diz assim, sinais significa milagres. Então, todos os milagres de Jesus eram conhecidos como sinais. Algumas versões falam sinais, outros falam milagres. Mas olha que interessante. Em Marcos 16:17, diz assim, estes, fala comigo, sinais, vamos lá, estes acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Vamos lá. Estes sinais acompanharão os que creem. Presta bem atenção nessa interpretação, porque eu preciso que você entenda isso para a gente continuar. Quando esse texto fala sobre sinais, eu quero que você troque os sinais por milagres. Entendeu bem isso? Que era o que o texto estava querendo dizer. Então vamos lá. Estes milagres acompanharão os que creem. Então vamos lá. Estes milagres acompanharão os que creem. Agora, no texto, no literal, estes sinais acompanharão os que creem. Então, você compreende bem que os sinais e os milagres estão te acompanhando? Você crê? Você acredita que Deus está na sua vida? Você acredita que hoje você pertence a Jesus? Porque por você crer no milagre que Ele fez, morrendo na cruz por você? Então, se você acredita nisso, deixa eu te falar uma coisa. Os sinais de Deus têm te acompanhado. Então, na realidade, você é um milagre ambulante. Não é? Você é um milagre ambulante. Olha o quão isso é verdadeiro na sua vida. Olha onde você está hoje. Olha o que Deus já fez na sua vida. Talvez hoje você pensasse assim, pastor, mas hoje eu estou tranquilo. Tá, mas para pensar. Se você crê em Deus, os sinais, os milagres de Deus estão te acompanhando. Porque a palavra dele não mente.
Então, os sinais ou os milagres são os acontecimentos que vêm sobre a vida daqueles que creem. Então, o requisito básico para que você receba seu milagre, para que você receba um sinal de Deus, é você crer. Se você não crê, para tudo. Para tudo. Vai primeiro aprender a crer. Vai primeiro exercitar a sua fé, para depois os milagres te acompanhar, os sinais te acompanhar. Mas olha que interessante, todos os sinais sempre apontam, vamos lá, completa para mim. Todos os sinais sempre apontam para uma direção. Excelente, falou aqui o irmão. Todos os sinais apontam para uma direção. Vamos para o literal do que é um sinal. Você vai sair aqui. E aí logo na frente tem uma outra entrada, a entrada de uma rua. E aí tem uma seta que está apontando para essa rua, mas no meio dela tem uma linha vermelha, de ponta a ponta. Aquilo ali é um sinal. Amém? Aquilo ali, ou um semáforo, a gente chama de sinal, né? Outros chamam de outros nomes aí, semáforo, sei lá, sinal, farol. Mas é um sinal. Então, todo sinal é uma representação para onde você deve andar. Se você deve parar. Se você deve continuar. Então, vamos lá. Trocando para miúdos, para a nossa contextualização aqui. Todo milagre é um sinal que diz para você, vai em frente, pare, vai para a direita, vai para a esquerda. Você consegue compreender isso? Então, todo sinal de Deus, ele vem sobre a sua vida para te dar uma direção. Todo milagre de Deus não é só um milagre em si. Ah, tá bom, preciso de uma cura. Deus vai e te cura. Para quê? Para você fazer alguma coisa depois. Você entendeu isso? Então, todo sinal e todo milagre, toda placa colocada na rua, sei lá, onde quer que você ande, tem uma direção. Tem algo para você fazer. Então, todos os milagres de Jesus, todos os sinais que Jesus fez, ou melhor, quando você diz que os milagres vão te acompanhar, quando o milagre vem, para um pouquinho e pensa, por que eu estou recebendo essa bênção? Por que eu estou recebendo essa causa na justiça que eu estou há anos correndo atrás? Por que essa boa comissão dessa bênção vem? Por que esses clientes vieram? Né? Por que o meu salário aumentou? Todo mundo está tendo salário cortado, mas o seu aumentou. E você considera que isso é o quê? Você considera que isso aí é o quê? Um milagre. Tá bom, traduz, volta para miúdos. Se é um milagre, é um sinal. Então quer dizer alguma coisa. Entendeu? A grande questão é você identificar o que os sinais e o que os milagres, através dos sinais, através dos milagres, o que Deus quer falar com você. Em que Deus quer te direcionar. Para onde você deve ir. Você entendeu bem isso? Os sinais na vida de Jonas não veio como um semáforo. Veio quando Deus falou com ele. E falou para ele ir para onde? Para Nínive. O que Deus queria fazer em Nínive? Vamos lá, contextualiza aqui. O que Deus queria fazer em Nínive? Um milagre? Não é isso, gente? Deus queria converter o povo lá, que era inimigo mortal de Israel. E Deus mandou uma palavra para Jonas. Lembra disso? E você lembra aí depois o que Deus, como Deus se revelou para ele? Cresceu uma grande árvore, fez sombra, lembra disso? Depois veio uma lagarta e comeu a árvore, comeu lá as folhas, e ele ficou no sol pedindo a morte para si. Aquilo foi um milagre, você sabia disso? Deus da noite podia fazer nascer uma árvore, gente, para dar sombra, para o cara não morrer no sol. E Deus estava falando para ele o quê? E Deus ainda deu a palavra em cima disso, falou assim, eu não teria misericórdia de Nínive, né? Que tinha 120 mil pessoas, né? Assim como tive com você estava no sol. Então todo milagre, em toda a Bíblia, todo sinal, ele vem trazendo para você uma direção, algo a seguir. Aprenda isso. Verso 32. Ali,
algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era o quê? Verso 32, veio na sua Bíblia, ele era o quê? Surdo e mudo. Algumas versões falam assim, né? Mal podia falar. Não sei como é que ele se comunicava, né? Quem não ouve não consegue falar, né? Não aprende a falar. Se ele era de nascença ou não vamos entrar nesse mérito. Mas o texto diz, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mudo, suplicando que lhe impusesse as mãos. Então você compreendeu bem que todos ali sabiam que Jesus podia fazer milagres? Você acha que foi à toa que Jesus falou assim, junta aí os 12 aí, vamos ali em Tiro e Sidom? Eu fico pensando nos 12 falando, né? Jesus, é muito longe, e o povo judeu, lá tem meia dúzia de judeu que mora lá. Mas vamos lá. Jesus já estava, como ele é Deus, 100% homem, 100% Deus, então ele já sabia que lá tinha uma mulher para ser curada. Você entende isso? Ele já sabia que ia fazer um milagre lá. E quando ele sai de Tiro, passa por Sidom e vai para Decápolis, passando ali provavelmente por Gadara, ele sabe que ali as pessoas já sabiam do milagre dele, do que ele fazia. Já sabiam dos seus sinais. Entendeu bem isso? Sabiam dos seus sinais. Então você já compreende o que é sinais, já compreende o que é crer, ótimo. Então já é fio da meada, já entendeu. E essas pessoas trazem esse cara, surdo e mudo, para que Jesus curasse ele. Na sociedade daquela época, gente, não era, pensa bem, não é como é hoje, né? Hoje existe a inclusão social, né? Hoje o mudo e o surdo, ele consegue se comunicar, através de gestos, símbolos, etc. Ele consegue se comunicar, mas naquela época não era assim. Era muito difícil. Uma outra questão interessante é que em toda adoração, né, a Deus, você vai ver isso desde o Novo Testamento, se fazia necessário que o homem falasse com Deus. Então, para que houvesse adoração, era necessário que o homem falasse. E olha que interessante, quando você vai estudar sobre o princípio da adoração, você vai ver que o homem, ele adora, até hoje, quando você louva, quando você fecha seus olhos e você vai louvar a Deus, todo o seu corpo, toda a sua estrutura física e emocional, por isso tem pessoas que choram na hora do louvor, né? Por isso tem pessoas que se quebrantam na hora de uma ministração de louvor. Por quê? Porque ela está em adoração a Deus e o corpo acompanha a adoração. Ah, tá bom, pastor, mas se pode adorar sem falar nada. Ok, a cultura nossa hoje é essa, mas naquela época não, a pessoa tinha que prestar adoração, ela tinha que falar, né? Existiam algumas regras judaicas de que precisava que o homem da casa, ele falasse, ele lesse, pegasse na verga da porta alguns versículos, ele falasse quando entrasse, quando saísse. Então existia toda uma cultura ao redor da fala, e aquele homem não conseguia falar. Por quê? Porque certamente ele tinha dificuldade para falar. Sabe por quê? Vamos ser práticos. Por que ele tinha dificuldade de falar? Porque ele não ouvia. E até mesmo hoje, uma criança que não consegue ouvir, né, ou uma pessoa adulta que não consegue ouvir, ela nunca aprendeu, ela nunca entendeu, né, em linhas normais, né, o som das palavras. Ela não sabe juntar o A com o B, em linhas gerais. Então, ela não consegue colocar para a voz, colocar para fora, né, uma palavra, porque ela nunca ouviu aquela palavra. Ela não sabe como soletra. Voltando a falar, nós estamos falando lá da época de Jesus. Hoje tem ferramentas, mecanismos, né, inclusões sociais que ajudam, né, quem é surdo e mudo a se comunicar. Mas naquela época não. Então, com isso, a gente aprende, se você não ouvir, você não tem o que? Se você não consegue ouvir, você não tem o que falar. Por isso que esse homem era assim. Isso nos ensina um princípio fortíssimo. Para que você aprenda a falar, você precisa primeiro aprender a ouvir. Vou repetir.
para você aprender a falar, primeiro você tem que aprender a ouvir. Enquanto você não aprender a ouvir, você não está pronto para falar. Então, esse é o grande mistério. Por quê? Porque pensa no profissional que você é, seja em que área for que você trabalhe ou trabalhou. Pense, você pode falar sobre aquilo que você aprendeu, sobre aquilo que você ouviu, porque você já sabe. Gente, esse cara aqui, ele nunca, teoricamente aqui, ele nunca tinha ouvido nada. Ou talvez se ele fosse de nascença, assim, ou se de repente em algum momento, né, a Bíblia diz em algumas versões que ele falava um pouco assim, mas não dava para entender, mas de certa forma ele não falava, então ele tinha dificuldade de ouvir. Então hoje nós precisamos compreender que enquanto eu não aprender a ouvir, né, que inclusive é o nosso tema hoje, né, unção para ouvir e autoridade para falar. Sabe por que muitas vezes te falta autoridade para falar? Hã? O que você acha que te falta autoridade para falar? Muitas das vezes te falta unção para ouvir. Agora, esse ouvir não é simplesmente a minha voz chegando até você. Por quê? Porque por trás da minha voz, no seu entendimento espiritual, por trás do que eu estou falando, existe uma voz muito maior. Existe uma palavra muito maior. Você compreende isso? Em Salmos 38, 13, fala assim: como surdo, o salmista está falando, como surdo, não ouço, como mudo, não abro a boca, fiz-me como quem não ouve. Preste bem atenção nisso. Como surdo, não falo, como mudo, não abro a boca, fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. O que o salmista estava dizendo? Olha, eu fingi que nem estou ouvindo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui retrata, o salmista está retratando aqui as pessoas que ouvem, mas não escutam. Entra aqui e sai aqui. Deus fala, mas entra aqui e sai aqui. Ah, ouviu Deus? Ouvi. Ouviu a palavra? Ouvi. Leu a Bíblia? Entendeu? Entendi. Você é crente? Sou. Você ora? Oro. Você lê a Bíblia? Leio. Um versículo a cada uma semana, mas eu leio. Então, ou seja, o salmista aqui ele estava dizendo: olha, eu me fiz de surdo. Sabe por que eu me fiz de surdo? O salmista retratando aqui. Eu me fiz de surdo porque eu não quero falar. Entendeu bem isso? Agora, olha a ferramenta inversa. Você pode deixar de falar se você deixar de ouvir. Então, o grande mistério aqui é você compreender. O que Jesus queria ensinar ao seu discípulo aqui era: olha, vocês sejam tardios no quê? Completa para mim. Tardios no e prontos para. Então, a grande questão é, primeiro ouvir para depois falar. Jesus estava ensinando os seus discípulos. Anote isso, se puder. Por trás de toda voz, sempre existirá uma outra voz. Por trás de uma voz, sempre existirá uma outra voz. Quer prova disso? Vamos lá. Um jovem chegou até o profeta Eli e falou para ele: sim, Eli, está me chamando? Quem foi esse jovem? Samuel. Aí ele falou assim: não estou te chamando. E o jovem Samuel voltou a dormir, deitar. Daqui a pouco, novamente, Samuel acorda, ouve a voz e fala assim: o mestre está chamando. Vai até Eli e faz o quê? O senhor está me chamando? Aí Eli vai e fala assim: não estou te chamando. Ele teve uma percepção, né? Falou assim: olha só, quando você ouvir essa voz, que você está achando que é a minha voz, você vai dizer assim: ó, fala que o teu servo ouve.
Samuel estava achando que era a voz de Eli, mas era a voz de quem? Você entende que por trás daquela voz que ele achava que era de Eli, existia a voz de Deus? E assim foi na vida de Samuel. Você quer ver um outro exemplo? Tanto no livro de João, capítulo 1, verso 23, quando perguntaram para ele, vem cá, você é o Cristo que está para vir? Sabe o que ele respondeu? Verso 23 do capítulo 1 de João, diz assim, eu sou a voz que clama, repete, eu sou a voz que clama no deserto. O que João respondeu dessa forma como João respondeu, era o mesmo versículo que está em Isaías capítulo 40, onde Isaías profetizou sobre aquele que prepararia o caminho e cujo nome dele seria a voz que clama no deserto. O que João fez aqui foi retratar, isso está escrito no livro de João capítulo 1, verso 23, diz que ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Agora eu te pergunto, a voz de João era só a voz dele? Você entende que existia uma voz por trás de João? Que João estava falando, mas por trás de João existia uma outra voz, que era a voz de Deus, que estava preparando o caminho do Messias. Então você entende que por trás de uma voz existe uma outra voz? Se por trás da voz que eu estou falando com você, existe uma voz de Deus falando com você, deixa eu te falar uma coisa, existem muitas pessoas que falam com você, mas por trás dessa voz não é a voz de Deus, é a voz de quem? Entendeu bem isso? Então, esse homem, ele não tinha voz. Ele não conseguia falar. Verso 33 fala, depois de levá-lo à parte, olha o que Jesus fez. Levou ele à parte, longe da multidão. Jesus colocou os seus dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu, tocou a língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá. Que significa? Abra-se. Verso 35, com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Então o que Jesus fez aqui? Ele trouxe aquela voz. Aquele homem não podia ouvir aquela voz. Seus ouvidos estavam fechados. Então Jesus primeiro faz o quê? Toca nos seus ouvidos. Mas antes disso, eu quero te dizer agora como que é a construção do milagre. Você tem buscado de Deus um milagre, não sei em que área é, não sei em que tempo você está ouvindo essa palavra, se é ao vivo, se é daqui a algumas semanas, meses, anos, não sei, está aí no YouTube. Mas se você está em busca de um milagre, eu vou te dizer agora como é que Jesus constrói um milagre. Vimos isso em vários outros momentos falando sobre milagre, mas nesse aqui especificamente, o que Jesus faz? Lá no verso 33 diz, tirou esse homem à parte, longe da multidão. É interessante, né? Porque veja bem, olha a multiforma de como Jesus age. Em outros momentos, ele curou pessoas no meio da multidão, né? Mas agora, Jesus falou assim, vem comigo. Eu fico imaginando a cena, né? A multidão ali, esperando que o milagre viesse sobre a vida daquele cara. E aí Jesus chama ele e fala assim, vamos ali. Está aqui no versículo 31. Levou ele à parte, longe da multidão. O que isso quer dizer? Na construção do milagre, existe um nível de intimidade que você precisa ter com Jesus. Jesus quer te levar para um nível de intimidade muito maior do que você vive hoje. Você entendeu bem isso? Jesus, ao separar esse cara da multidão e levar ele para o cantinho, ele estava tendo um individual com aquele cara. Jesus estava tendo um milagre ali, em loco, ele só com aquele cara. E é extraordinário, por quê? Porque Deus, muitas das vezes, nos leva a termos um nível de intimidade com Ele, que é só você e Ele que sabe. Sabe por quê? Existem segredos na sua vida
que você não fala para o seu pastor. Existem segredos na sua vida que você não fala para o seu discípulo, ou para o seu discipulador, melhor dizendo. Existe segredo na sua vida que você não fala nem para o seu melhor, nem para a sua melhor amiga. Está guardado dentro de você. E Jesus, ele quer entrar aí, nesse nível de intimidade. Ele quer ir, na área da sua vida, onde está um silêncio, onde nada acontece, onde há uma surdez espiritual. Segundo, ele toca nos ouvidos daquele homem. E é interessante porque ao tocar naqueles ouvidos, interpretaríamos de que aquele homem passaria a ouvir. Não é isso? Mas ele toca nos ouvidos daquele homem e aquele homem não volta a ouvir. Porque o toque de Jesus o curaria. Mas como você está aprendendo, o milagre de Jesus, os sinais dele vêm para apontar alguma coisa, então Jesus estava ali apontando com aquele milagre ali algo extraordinário que poderia acontecer. E serviria de exemplo para os seus discípulos. Terceiro, Jesus toca na língua daquele homem. Jesus está fazendo uma transferência de DNA. Não sei se você... aí tem que ouvir o bispo Rodovalho falando sobre ciência e fé para compreender isso. Mas Jesus toca, através da saliva de Jesus, Jesus toca na língua daquele homem. Então ele pega um pouco da sua saliva, coloca ali aquela saliva na boca daquele homem, mas o interessante é que aquele homem não volta a falar ainda, naquele exato momento. O que isso significa? Jesus está fazendo uma transferência de DNA para estar pegando dele, algo de dentro dele, e levando para dentro do interior daquele homem. O que isso quer dizer? Que Deus quer fazer com você da mesma forma. Jesus quer te levar para o nível de intimidade, onde Ele pode tocar dentro de você, onde Ele pode tocar dentro da sua alma, dentro da sua ferida, e trazer cura ali. Entendeu bem isso? Então, Jesus, ele quer entrar no seu interior com esse nível de intimidade e levar essa cura até você. Quando Jesus, ele entra dentro de você, quando Jesus, ele, através do Espírito Santo, ele se move dentro de você, você passa a ouvir. Mas isso aconteceu? O texto não para aí, né? Jesus tocou no ouvido, tocou na língua do cara, mas ele não voltou a falar. E aí, a sua vida é assim? É? Você sente Jesus com você? Sente? Você sente que você ouve Jesus? Você sente que Deus toca no seu interior? Você se move? E por que o milagre não acontece? Por que você às vezes está aí anos e anos, né, em busca? Por que hoje você vai atrás e você não consegue, a sua vida altos e baixos? Altos... Por que isso acontece? Por que o milagre não vem? Está aqui no versículo 4. Jesus voltou os olhos para o céu e profundamente suspirou, dizendo: Efatá. Repete comigo. Efatá. Agora fale aí. Significa abra-se. Jesus, diante dessa cena, ele olha. Apesar de Jesus ter feito o que ele fez, tocou no ouvido, na língua daquele cara, a cura não veio. Mas no momento em que Jesus parou e levantou os olhos para os céus, e ele falou assim, Avatá, melhor, Efatá. Então quando ele fala Efatá, o cara começa a enxergar. Que ensino isso traz para a gente? Em Gênesis capítulo 1, verso 1, o que diz lá? No princípio, criou Deus o quê? Céus e depois a terra. Tudo começou a ser criado. O que foi criado primeiro? Céus. E depois a terra. No Novo Testamento, Jesus, a palavra nos ensina: buscai primeiro o reino dos e depois as coisas da terra. Você entende isso? Então, existe um princípio que é imutável de todo milagre. O milagre que você quer receber aqui, ele é gerado nos céus. Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos, dizendo, através da cura daquele homem,
ao levantar os olhos para o céu e falar com Deus, efatar, ele estava dizendo assim, ó, o milagre desse homem está aí nos céus. Vem agora para a vida dele. Entendeu bem isso? Como é que Jesus trabalha? Entendeu como é que é a construção do milagre? Então, o que você precisa receber de Deus está no céu à sua disposição. O milagre que você precisa receber de Deus, o sinal que você precisa receber de Deus, está no céu à sua disposição. Fala para o seu irmão assim, ó, levante seus olhos para o céu. Somente depois disso ele recebeu o seu milagre. Deus hoje, ele quer te dar uma voz de autoridade. Amém? Mas primeiro, os seus ouvidos precisam ser abertos. Primeiro, os ouvidos, depois, a voz. Quais são as vozes que você tem ouvido? Eu falo com você que está aqui, com você que está aí na sua casa, que está nos ouvindo de alguma forma. Quais são as vozes que você tem ouvido? É a voz da incapacidade? É a voz da autossuficiência? É a voz da solidão? Esquisito, né? Falar assim, voz de solidão, né? Porque a solidão, você não ouve nada, né? Teoricamente. Não, existe uma voz por trás da sua solidão. Existe uma incapacidade por trás de você. Talvez você não tenha vencido na vida ainda, porque existe uma voz que diz para você que você é incapaz. Um monte de gente diz que você consegue, mas existe uma voz dentro de você que diz para você que você é incapaz. Que ninguém gosta de você, que você não é amado. Pessoas vivem uma frustração e elas fazem o quê? Elas se ancoram nessa frustração e vai para o fundo do oceano. E talvez esse seja o seu caso hoje, uma decepção amorosa, uma decepção com uma outra pessoa. Eu não sei qual é a voz que hoje tem falado. Um rancor, uma mágoa. Eu não sei qual é a voz que hoje está aí, presa dentro de você, aí na sua garganta, te dando essa secura. Eu não sei qual é a voz, mas uma coisa é certa. Jesus pegou essa pessoa, levou ela para um outro nível de intimidade. Ungiu ela, seus ouvidos, na sua língua. Olhou para o céu e falou o quê? Abra-se. E o milagre que estava lá veio sobre a vida da pessoa. Hoje é o dia de você dizer, sabe o quê? Abra-se. Hein? O Santo está aí, contigo. Eu te convido agora a você ficar em pé. Nós estamos encerrando, estamos concluindo. Se puder na sua casa e quiser, fique em pé. O que está fechado na sua vida hoje? O que você sente que na sua vida você precisa que essa palavra, efatá, aconteça? O que está travado aí no mundo espiritual? O que você quer falar? O que está dentro de você? Você quer falar, mas você não consegue. Jesus hoje quer fazer um milagre na sua vida. Jesus hoje quer te levar para um nível de intimidade maior com Ele. Esse milagre é para nos ensinar isso. Precisamos ter um nível de intimidade maior com Jesus. E aí Ele vai te tocar. E a palavra que eu tenho hoje para finalizar é efatá. Começa agora a orar aí, onde você esteja. Começa agora a pedir a Deus, Senhor, abra a porta de emprego. Diga, efatá. Diga, abra a janela dos céus, derrama sobre mim bênção sem medida. Abra, ó Deus, a possibilidade de eu ter um emprego, de eu ser promovido. Deus, que se abra no mundo espiritual. Ore aí agora a Deus e diga, Senhor, que se abra no mundo espiritual, que o mundo espiritual se abra diante de mim e que venha sobre mim a bênção que já está prometida conforme a palavra.
me garante. É a salvação na sua casa? Hein? É saúde física? Efatá. Hoje Deus abre sobre a sua vida. Hoje Deus abre sobre a sua casa. Hoje Deus abre sobre os seus negócios. Hoje Deus abre sobre a sua saúde. Hoje Deus abre sobre o seu relacionamento, sobre o casamento. Efatá. Hoje se abre sobre a sua vida os céus e cairá sobre você a bênção do milagre, do sinal que você precisa. E depois que ele vier, ele vai te dizer o que deve acontecer depois.